Galera, o que está diante dos olhos de vocês agora é a nova página de formulação de combustível cálculo da ST, tá? Agora a gente vai ser capaz de testar várias misturas de combustível, tá? E analisar os resultados, né, e as características do combustível que a gente está testando, fazer uma comparação para poder tomar a melhor decisão e conseguir fazer o acerto, né, do nosso carburador ou injeção eletrônica de acordo com os resultados. Tá? Isso aqui é muito interessante, principalmente para quem está na competição, principalmente arrancada, né, outras categorias que têm liberdade de escolher o combustível. Então eu vou mostrar o funcionamento dessa página e vou começar mostrando aqui a lista de combustíveis que a gente tem para testar misturas. Tá? Eu vou ter o combustível base, certo? E vou poder adicionar até 2 aditivos misturados, certo? Eu escrevi aqui em cima, ó, atenção, saiba muito bem os efeitos das misturas e as características dos combustíveis. Então, para quem não entende de combustível, o certo seria pegar essa lista, tá? Que ela é grande. Por exemplo, tem gasolina premium, etanol, anidro, metanol, nitrometano, acetona, etanol hidratado, tolueno, gasool, diesel, ácido nítrico, glicerina, MTBE, biodiesel, butano, água oxigenada e acetato de etila. Todos esses combustíveis têm, logicamente, as suas características, as suas particularidades, e o certo é quem for usar, né, estudar cada combustível desse aqui, fazer uma pesquisa no Google, né, se debruçar diante disso e entender o que cada combustível desse aqui faz, as principais características, tá? Então, vamos continuar aqui com a demonstração da página de formulação de combustível cálculo da ST. Eu estou fazendo um estudo, né, comparando o nosso combustível antigo, que tinha 27,5% de etanol, certo? Misturado, que era etanol anidro, significa que é sem adição de água, certo? E fazendo uma comparação agora com 35%, tá? Eu tenho um gasool aqui E22, que significa que eu já tinha 22% de etanol anidro misturado na gasolina, e agora eu adicionei mais 5,5%, que no total 27,5%, certo? Então eu vou olhar aqui para as características desse combustível, tá? Com o lambda 0,9, que eu posso modificar aqui o lambda, né? Depois eu vou mostrar melhor, explicar melhor sobre isso. Então vamos lá. Esse combustível que a gente tinha antigamente, 27,5% de etanol, a relação ar-combustível dele estava na casa de 12,7 para 1, certo? Isso aqui está completamente relacionado à autonomia do motor, ao consumo de combustível, né? Porque isso aqui significa o seguinte: eu tenho 12,74 partes de ar para uma de combustível. Então eu tenho bem mais ar e bem menos combustível aqui nessa mistura, tá? Depois eu vou mostrar aqui se eu colocar um etanol aqui, por exemplo, ou um nitrometano, para onde vai esse número aqui, beleza? Mas quanto maior esse número, mais econômico é o nosso motor. Com certeza esse aqui é um assunto que você tem que estudar, né? Estudar essa lista de combustíveis aqui. É como eu já disse, né? Estudar toda essa lista, conhecer muito bem as características de cada combustível, se pode misturar ou não, porque o programa ele não sabe, né? Se eu misturar a gasolina com diesel aqui, ele vai dar o cálculo. Uma observação, esse cálculo da qualidade de combustível, de cada informação aqui, tá, do combustível, ele é feito através da fórmula molecular do combustível. Quem adquire o programa não tem acesso às páginas de cálculo, né, que estão por trás de todos esses números aqui, mas são cálculos enormes, são muito grandes. Para conseguir esse número aqui, por exemplo, eu vou só dar uma demonstração rápida. Olha o tamanho da lista, da lista de combustíveis, e aí eu tenho que saber a quantidade de carbono de cada combustível, por exemplo, eu tenho que saber a quantidade de moléculas de hidrogênio de cada combustível, a quantidade de moléculas de nitrogênio de cada combustível, de oxigênio de cada combustível. Tem alguns combustíveis aqui que não tem oxigênio na sua fórmula, tá? Por exemplo, a gasolina premium, ela tem 0 oxigênio, tá? E a nossa gasolina, o gasoil, no caso, com 22% de etanol, aí ele já tem um pouquinho de oxigênio, tá? Beleza. Então, olha só, através de conhecer a quantidade de moléculas de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio de cada combustível, o cálculo da relação ar-combustível é gerado, certo? Então a gente vai olhar as principais referências, né? Que a gente tem que olhar aqui para tentar decifrar se o combustível é bom mesmo ou não, tá? Então, o principal aqui que eu estou mostrando já é a relação ar-combustível, depois a quantidade de oxigênio, isso aqui interfere completamente diretamente, né, na potência, certo? Na eficiência volumétrica do motor. E depois a entalpia de evaporação, que isso aqui é o poder que o combustível tem de roubar calor do meio, né, do ambiente, do coletor de admissão, dentro do motor. No caso, nós estamos falando de motor 2 tempos, de roubar calor do ar, do cárter, do cilindro até, quando passa pelas transferências,
Então, é o poder de roubar calor, o poder de resfriar, tá? Todo mundo sabe que quando a gente para de usar gasolina e começa a usar o etanol, por exemplo, ou o metanol, que na competição a gente usa, sabe que o motor roda bem mais frio. Então, porque o combustível ele rouba bastante calor. Então, a gente tem aqui como enxergar esse poder do combustível, certo? E depois tem a energia por quilo de mistura, porque a gente vai fazer comparação entre os combustíveis que a gente vai testar sobre a energia que ele vai produzir, tá? Por quilo de mistura. Mistura ar combustível, certo? E depois eu tenho uma estimativa, tá? Esses números aqui não são exatos, mas é para dar uma noção, tá? Porque quando a gente mistura o combustível, eu vou colocar aqui no cálculo uma estimativa para onde vai o ROM, o MON e o IAD, que seria a média entre o índice ROM e o MON, tá? Isso aqui é a octanagem do combustível, tá? Que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, eu quero fazer para minha moto de competição uma mistura de 5 litros e eu quero uma certa porcentagem de metanol e uma certa porcentagem de nitrometano. E automaticamente aqui tem um cálculo que vai te dizer quanto de combustível base, que seria o metanol, no exemplo que eu estou dizendo agora, eu tenho que colocar e quantos por cento, né, em litros aqui, ó, de nitrometano eu vou colocar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, metanol, certo? Vai ser meu combustível base. E aí eu quero adicionar 5,5% de nitrometano, tá? E eu quero fazer 5 litros. Beleza. Então aqui já vai estar automático, ó. Para mim fazer 5 litros dessa mistura aqui, ó, eu tenho que colocar 4,73 litros de metanol, tá? E 0,28 litros, que seria 280 ml, né? De nitrometano. E aí eu tenho a mistura aqui com 5,5% de nitrometano em 5 litros, tá? Esse cálculo é automático. Legal pra caramba, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos achar aqui o gasol. Não pode misturar gasolina com nitrometano. É uma das coisas que eu disse no começo, né? Que a gente tem que ter noção das misturas aqui. Não é simplesmente testar as misturas aqui e colocar no motor. Que, por exemplo, gasolina e nitrometano não se deve misturar, beleza? Então vamos voltar lá. Estou testando aqui com etanol hidratado, não. Etanol anidro. Beleza. Então vamos olhar para as características aqui. Nosso combustível antigo, com 27,5% de etanol, tinha uma relação ar-combustível de 12,74 para 1, tá? Com lambda 0,9. Se eu aumentar o valor de lambda aqui, obviamente eu vou secar mais a mistura, então eu vou ter mais ar, tá? Vou fazer um teste aqui para mostrar. Por exemplo, se eu vou acertar o meu motor com 1 de lambda. Então, eu vou ter uma relação de 14,15 partes para 1 de combustível, nesse combustível que eu estou testando, certo? Mas vamos fazer a comparação com 0,9 nos dois combustíveis. 0,9 de lambda, beleza. E aí esse combustível aqui com 27,5% de etanol, eu tenho 18,6% de oxigênio na mistura, eu tenho uma entalpia de evaporação de 576 kJ por quilo de mistura, tá? E a minha energia por quilo de mistura, né, é de 32.146 kJ por quilo, certo? E meu IAD, né, que é a minha octanagem, ficou entre 89,28. Beleza. Agora vamos olhar aqui, do outro lado, a minha mistura, né, com 35% de etanol anidro na gasolina. Eu já vou perceber aqui, na comparação, eu já vou ter aqui do lado a porcentagem de melhora ou piora de cada referência do combustível, tá? E eu vou poder olhar se o meu combustível realmente melhorou ou não. Então, para começar, né, a minha autonomia vai perder 1,26%, significa que o meu motor vai consumir 1,26% mais combustível em relação ao combustível antigo, certo? Eu tenho mais, então, 1,1% de combustível na mistura, beleza? O meu combustível é mais leve, tá? A massa molar dele, né? A massa molar do combustível é 3,94% menor no novo combustível agora, né? Que a gente vai usar, né? Que a gente vai comprar nos postos. Isso aqui, a massa molar, interfere na velocidade da queima, tá? E aí a minha porcentagem de oxigênio na mistura com a nova gasolina aumentou 7%. Isso aqui é interessante. Quanto mais oxigênio na mistura, mais desempenho. Pra gente que busca desempenho, isso é interessante. Mas para quem busca autonomia, a gente viu que perdeu 1%. Mas de repente, com esse ganho de potência, né? De repente as coisas vão se equilibrar e às vezes a pessoa nem vai perceber tanta diferença no consumo, tá? Mas o interessante é que a gente tem mais oxigênio, então com certeza esse combustível vai gerar mais potência. E a nossa entalpia de evaporação foi para 612, então a gente teve um aumento na capacidade de roubar calor de 6,11%. Isso aqui é muito bom, isso aqui também vai gerar mais potência. Quanto mais o combustível rouba calor do ambiente, mais potência, mais condensado é o ar ali, né, a mistura, então mais potência a gente tem, tá? E a gente perdeu 1,53% de energia. Só que a gente tem que olhar, né, ao todo aqui, a gente tem que perceber o seguinte: a gente ganhou muito oxigênio e muita
entalpia de evaporação. Significa que a gente tem mais oxigênio e a mistura mais fria. Então, por mais que a gente perdeu 1,53% de energia na queima, a gente ganhou muito mais oxigênio e perca de temperatura, então provavelmente isso aqui vai compensar a potência, né? Bem maior, né? O oxigênio e a entalpia aqui foi um ganho muito maior do que a perca que a gente teve na energia. E, por fim, comparado o combustível antigo com o novo agora, a gente ganhou 1,16% no índice de octanagem, tá? Passou de 89,28 para 90,32. É uma estimativa, tá? Obviamente que esse número pode variar na realidade, tá? Vai depender da qualidade do combustível, vai depender do tempo que ele está armazenado, da própria porcentagem de combustível, porque eu vou até revelar uma coisa que eu tenho muita experiência, que é o seguinte: declarado, antigamente a gente tinha 27,5% de gasolina, tá? Mas quando a gente passa o scanner nos veículos dentro da oficina e a própria central, ela sabe a quantidade de... A central eletrônica, no caso, né? Ela consegue reconhecer a quantidade de etanol na mistura e ela fica... essa informação fica armazenada na memória da central. Muitas vezes eu passei o scanner nos carros da oficina e quando a gente olhava essa referência, tava lá 30%, 31%. Então, pessoal, infelizmente, né, se quando era a lei dizia 27,5%, quando a gente ia olhar na realidade estava 30%, 31%, então muito provavelmente esse combustível que na lei vai ser declarado 35% de etanol, provavelmente vai ter mais que 35%, né? 36%, 37%, provavelmente. Então a gente já está chegando no nível que já está quase meio a meio. Quando a gente adiciona etanol na gasolina, lógico que a gente vai ter mais desempenho. Então o principal benefício de adicionar etanol seria o desempenho, tá? E o segundo benefício seria a questão da poluição, né? Polui menos, tá? Porém, a gente perde na autonomia. Cada vez mais, daqui para frente, quando eles começarem a aumentar esse índice, que eu acredito que vai aumentar, a gente vai perder na autonomia, tá? E aí os motores vão ficar mais modernos, vai aumentar a quantidade de motores que vão sair com injeção direta, provavelmente, né? E aí vai compensar um pouco, né? Mas quanto mais etanol a gente coloca, menos autonomia. Se eu estou testando o combustível aqui com 27,5% de etanol, tá? E agora eu vou ter que abastecer, né? Eu vou ser obrigado a abastecer uma gasolina com 35% de etanol. Como que eu vou acertar o meu carburador para isso? Porque a gente vê aqui, né, que a relação ar-combustível mudou. A gente perdeu 1,26%, né, de partes de ar para uma de combustível. Então, o meu Giclée, por exemplo, eu vou colocar aqui. Eu coloquei um exemplo aqui 150, mas vamos supor que eu já usava no meu motor, no carburador dele, um Giclée 120. Beleza. Com essa nova fórmula de combustível, qualquer fórmula que eu testar, ou lambda que eu testar aqui, o próprio programa já vai gerar automaticamente o ajuste do Giclée, tá? Então, se eu sair de uma gasolina com 27,5% de etanol, usava um Giclée 120, e agora eu vou abastecer com 35% de etanol, então eu vou ter que ajustar o meu Giclée, tá? Para 121. De 120 para 121. Beleza? Agora vamos supor que eu vou colocar mais etanol ainda. Só que agora eu vou comprar o etanol na bomba, né? Que aí já, nos casos, seria um etanol hidratado. E vou adicionar, deixa eu fazer as contas aqui, 35, 15%, que aí seria 50% de etanol, tá? 50% de etanol, tá? Eu saí do meu combustível antigo, tá? Com Giclée 120, e agora eu vou usar um E50, que é 50% de etanol e 50% de gasolina. Então, de 120, meu Giclée vai para 125, tá? Estimativa, tá, pessoal? E aí vai depender do clima, vai depender das condições do motor, se o motor tá saudável, se ele já tá mais cansado, mas é uma ótima referência, tá? E aí vamos supor que eu tava usando um motor bem sequinho, tava com 0,9 de lambda, e aí eu quero dar uma engordadinha na mistura, eu quero testar o 0,85 de lambda, tá? Deixa eu colocar aqui certinho, 0,85 de lambda. E aí então o meu Giclée de 120 eu tenho que passar para 132. Ah não, mas o meu caso agora é o seguinte, eu uso etanol na minha moto, tá? Tenho uma moto, eu tiro racha na rua, eu fiz uma enquete aí no Instagram e a maioria dos donos de moto 2 tempos ou de veículo 2 tempos tira racha na rua. Isso é uma tristeza, né, pessoal? Porque a gente podia voltar para as pistas, né? Fazer um negócio bem profissional. Mas vamos lá. Eu uso etanol, tá? Vamos colocar aqui. Eu uso etanol hidratado, que a gente compra na bomba, tá? 100%. Não tem mistura. Beleza. Então, meu etanol hidratado, relação aqui com 0,9, né, de lambda, é 7,82 para 1. Dá para ver uma grande diferença entre 50% de gasolina e 50% de etanol, né? Mas, beleza.
E aí eu quero passar a minha moto para metanol, tá? Eu vou colocar na competição, eu vou pôr para moer mesmo, quero ganhar uma corrida aí, eu quero passar para metanol. Beleza, eu venho aqui, tá? Primeiro, né? Eu já tô com a moto acertada, vamos supor que com 0,85 de lâmina. 0,85. Beleza, a moto mais gordinha, tá? E aí, eu quero passar pro metanol. Eu vou fazer um combustível aqui agora, vai ser um metanol. Metanol puro, né? Vou pra maldade mesmo, eu quero testar 2% de nitrometano. Beleza, vamos colocar aqui então. Vou zerar aqui o etanol hidratado, certo? E vou colocar aqui 2% de nitrometano, certo? Quando eu usava só o etanol, 85 de lambda, eu usava um giclê, provavelmente não vai ser um 120, né? Mas é só um exemplo. Então, vamos colocar um giclê maiorzão aqui, vamos colocar um 150. Tá, eu usava o 150 já, a moto era canhão. Agora eu vou testar um metanol com nitrometano. De 150, tá? Eu vou ter que passar com um giclê de 199 ou 200, tá? O cálculo é automático aqui. Já fiz a fórmula do combustível, tá? Já sei as vantagens que eu vou ter aqui. E agora eu vou olhar, né? Vou tirar o giclê 150 e vou colocar um 200, tá? E o que tem que acontecer? Eu tenho que fazer esse ajuste no carburador e o motor tem que funcionar, tá? Mas vamos supor que eu quero engordar mais ainda. Eu quero um 0,8 de lambda, 0,8 de lambda. Quero uma moto mais gordinha. Então eu vou passar para 209 no giclê, beleza? É assim que funciona aqui o raciocínio na formulação de combustível do cálculo da ST, tá? Em breve vai ser lançada essa atualização e vai vir muitas outras melhorias que eu estou trabalhando, tá? O programa vai ficar mais incrível. E vamos aproveitar e vamos olhar aqui a diferença de um combustível etanol hidratado de bomba, né, do posto, né, para um metanol, tá, com 2% de nitrometano. A gente vai ter um aumento no consumo, né, de quase 40% de combustível, tá? Porque a minha quantidade de combustível na mistura vai para 39,6%. Então vai aumentar muito o consumo, tá? A minha quantidade de oxigênio na mistura de 28,99 foi para 49,44% de oxigênio na mistura. A minha entalpia de evaporação, tá, foi para 1.294, estava em 1.058. Então eu tive um aumento de capacidade de refrigerar, né, de roubar calor, de 22%. Top, né? E a minha energia por quilo de mistura teve um aumento de 11%, tá? Eu não sei exatamente se eu vou ter 11% de aumento na potência, tá? Porque entra em consideração a quantidade de oxigênio e o poder de entalpia, né, de roubar calor, mas é mais do que esse número aqui, tá? Se eu sair do etanol e colocar um metanol com 2% de nitrometano, então provavelmente é mais do que 11% de potência que eu vou ganhar, tá? Eu não sei exatamente esse cálculo agora, pretendo fazer um estudo sobre isso, mas com certeza é mais do que 11% de potência que a gente vai ganhar, tá bom? Então é isso aí.